Nesse vídeo nós vamos comentar o porquê o Akainu ignorou inúmeros piratas bem poderosos na guerra de Marineford para ir atrás só do Luffy e do Ace. Vamos comentar qual poderia ser a recompensa atual do Yamato e depois da guerra de Wano, e também vamos comentar o quanto falta para o bando do Luffy ultrapassar o bando do Shanks, do Barba Branca e do Roger. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês podem mandar perguntas nesses dois locais e pode até repetir a pergunta que a chance dela aparecer é maior. Antes do vídeo começar, eu queria perguntar se vocês assistiram esse vídeo aqui, que é sobre todas as derrotas e todas as vitórias do Luffy. Se ainda não tiver assistido, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Agora já vai deixando aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. GG Easy perguntou: Lucas, você acha que o despertar das Logias poderia ser o que o Enel nos apresentou, virando o deus do elemento, como ele fez lá em Skypiea? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a gente tem que pensar que o despertar é um estágio das Akumas no Mi que torna elas bem apelonas, ou que dão poderes que elas não podem utilizar anteriormente, só com um despertar. O Oda ainda não nos apresentou o despertar das Logias em si. Ele já pode ter mostrado alguma coisa, mas ele não disse: ah, isso aqui é o despertar. Ele não falou sobre as Logias, ele já falou sobre as Zoans e sobre as Paramécias também, e só sobre as Paramécias de criação. Mas se a gente for pegar ali a forma do Enel, que era o 200 milhões de volts, o Amuro, ele se tornou ali a personificação do relâmpago. Mas isso não significa que seja o seu despertar, porque as Logias não têm uma forma definida. O usuário pode se transformar naquilo que ele quiser. O Enel se transformou no Amuro, a gente tem ali, por exemplo, o Smoker, que se torna fumaça e ele consegue controlar essa fumaça. Ele pode tomar a forma que ele quiser. Da mesma forma nós temos o Aokiji, ele já criou ali, se eu não me engano, uma espécie de ave de gelo. Ele poderia se transformar naquela ave. O Akainu já criou ali um cachorro de lava, um cachorro de magma. Ele poderia fazer isso sem problema nenhum, porque as Logias não têm uma forma definida. O usuário é que escolhe a forma que ele quiser. Para mim, o despertar é uma coisa bem mais apelona que foge muito daqueles poderes que o usuário teria normalmente. Um poder fora da curva, como por exemplo mudar o clima de uma ilha, como aconteceu lá em Punk Hazard, influir no clima de alguma forma com a sua Akuma no Mi, como o Ace. Aconteceu um momento em que o Ace foi para uma ilha de neve e enquanto ele estava lá não estava nevando, e pode ser que isso seja o despertar também. Tem várias possibilidades, mas eu acredito que a forma Amuro do Enel ali não é algo que seja além do que ele pode fazer normalmente, e por isso que eu não acredito que seja o seu despertar. A pergunta do Kaique Amorim é bem grande, mas o que ele realmente quer saber é que de todas as formas Gear Force do Luffy, a única que necessita de um fator externo é o Tankman. Ele queria saber se tem como o Luffy utilizar essa forma sem precisar de um fator externo. A resposta para isso é sim, e o Luffy tem duas possibilidades para fazer isso. A primeira é utilizando o Fuzen, onde ele aspira o ar e toma ali a forma de uma bola. Se ele utilizar o Gear Force, ele pode sim entrar no Tankman, só que a única dificuldade dessa transformação é que na hora que ele abrisse a boca, todo o ar sairia e ele perderia essa forma. A segunda forma, ou a segunda possibilidade, é até melhor do que se o Luffy só tivesse comido, e ele se tornaria bem mais forte. Isso é o que eu acredito. É o Luffy utilizando o Gear Third para depois entrar no Gear Force. Primeiramente, ele encheria seus dois braços com ar e utilizaria ou jogaria todo esse ar para dentro dos seus peitos. E aí ele utilizaria o Gear Force e entraria no Tankman também. E eu acredito que essa forma seria até mais poderosa do que todas as outras que o Luffy já utilizou, ou que ele poderia utilizar. E aí ele se tornaria bem apelão também. Então a resposta para ele utilizar o Fuzen sozinho, sem precisar de ação externa, é positiva, ele pode sim. Diniz Bernardes perguntou: é possível diminuir uma recompensa? Faria sentido, já que um pirata pode representar menos perigo para o governo. Cara, eu não acho que faça sentido não, porque um pirata só deixa de representar perigo no mundo de One Piece em dois casos. O primeiro é se ele morrer, e aí sua recompensa vai ser revogada, e o segundo caso é na verdade se ele for preso. Se
Se ele acabar preso, sua recompensa também vai ser revogada, porque ele não vai estar em circulação pelo mundo de One Piece. Anteriormente a gente tinha os Chichibukais, e ali a recompensa de todos eles eram congeladas, mas esse sistema já acabou. E mesmo que a recompensa não represente o nível de poder de um pirata, vai representar ali o nível de periculosidade que ele representa no mundo de One Piece. E enquanto ele estiver vivo, ele vai representar esse perigo. Mesmo que ele se torne um pouco mais fraco que anteriormente, quando ele tinha ou que ele ganhou a sua recompensa, ainda assim ele vai ter o seu poder, vai ter ali todos os seus feitos que vão perseguir ele pro resto da vida. Nós só tivemos ali um caso de um pirata que acabou tendo a sua recompensa revogada sem ser preso e sem morrer, que no caso foi o Django. Ele foi absolvido no julgamento e acabou se tornando um marinheiro. Esse foi o único caso de um pirata que teve a sua recompensa revogada e se tornou um marinheiro, e ainda continua vivo no mundo de One Piece, não morreu e nem acabou preso. Então eu não acredito que diminuir a recompensa vá representar ali a diminuição do nível de periculosidade de um pirata. Na verdade, se ele já atingiu aquele nível, ele pode até extrapolar em um determinado momento, e o governo não vai esperar para ver, ele vai querer pegar o pirata para matá-lo ou para prendê-lo. Deide XRR perguntou: quando os Mugiwaras estavam descendo para a Ilha dos Tritões, o Frank segurou o Caribou, que é um usuário de Logia, e o colocou dentro de um barril. Visto que ele não tem haki do armamento, a armadura dele é feita de Kairoseki, manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a gente tem duas possibilidades para isso. Eu acabei dando uma pesquisada e vi toda essa cena e como ela aconteceu. Primeiramente, a gente pode pensar que o Caribou estava ali com tanto medo que ele não conseguia controlar as propriedades da sua Akuma no Mi. Isso já aconteceu antes com a Monet. Ela ficou tão intimidada com o Zoro que ela não conseguia voltar ao seu corpo normal, de tanto medo que ela tava dele e de morrer pra ele. No caso do Caribou, ele foi atacar os Mugiwaras junto com o seu bando, mas quando ele olhou pra trás, ele viu que não tinha mais ninguém. Ele tava sozinho e aí ele ficou com bastante medo. Ele pode ter ficado com tanto medo de enfrentar os Mugiwaras que ele perdeu ali o controle das características do seu corpo, e aí o Frank conseguiu pegá-lo. Mas não foi o Frank que colocou ele dentro de um barril, na verdade foi ele mesmo que entrou. O Frank só prendeu ele lá dentro sem dar espaço para que ele pudesse fugir. Uma segunda possibilidade que a gente pode pensar é que o haki está em todas as criaturas do mundo, e por mais que o Frank não tenha o Koka ou haki negro, ele já tem o haki natural do ser humano. Pode ser que ele tenha utilizado isso para pegar o Caribou, e assim ele não conseguiu ou conseguiu tocar o corpo real dele. Você pode escolher uma dessas duas possibilidades que achar mais viável para isso. Lucas Rodrigues perguntou: e aí, mano, tem uma pergunta boa pra você. Você acha que os Tobiropos conseguiriam derrotar um almirante ou até um Yonkou? Você acha que eles podem ser mais fortes que os Chichibukais? Onde se encontra seu nível de poder? Sabemos que eles são muito fortes, só abaixo das calamidades, e são em 6, uma vantagem bem grande. Bom, mano, queria saber o que você acha. Bom, mano, foi dito que só 2 dos Tobiropos estão realmente no nível das calamidades. Um terceiro seria ali o X-Drake, mas ele não tem intenção nenhuma em se tornar uma calamidade. Então os outros não estão nem perto disso. Então eu acredito que seria bem difícil se todos eles, mesmo juntos, lutassem contra os Yonkous ou contra um almirante. Eu acredito que eles perderiam muito feio. Se a gente for pegar a classificação que existe no mundo de One Piece, que é Yonkou, Almirante, Comandante de Yonkou, Chichibukai e por aí vai, nós só temos que 2 deles estariam ali em Comandantes de Yonkou de médio para alto. Os outros estariam ali em Chichibukai de médio para baixo. Eles não conseguiriam nem vencer os mais fortes dos Chichibukais, e mesmo que todos eles se reunissem, ainda assim eles tomariam uma surra pros Almirantes e pros Yonkous. Eu já fiz um vídeo falando sobre todos os poderes dos Tobiropos. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Ken Edits perguntou: será que o Akainu quis matar o Luffy porque ele viu o Luffy usando o haki do rei? Em meio à guerra de Marineford, nós tínhamos ali muitos monstros do lado dos piratas, mas o Akainu só estava prestando atenção no Luffy e no Ace. Ele mesmo falou que qualquer pirata poderia fugir, menos os 2. E por que ele estava com uma ânsia tão grande para matar o Luffy e o Ace? Será que era por causa dos seus poderes? Eu acredito que não, porque o Luffy não era nem para estar naquela guerra, ele não tinha força o suficiente para lutá-la.
e o Ace, antes de morrer, já tinha perdido pro Akainu, então eles não eram tão fortes assim pro Akainu se preocupar. Então por que ele estava indo atrás dos dois? É simplesmente por causa dos seus sangues ou da sua descendência. O Luffy é filho do homem mais procurado do mundo de One Piece, que no caso é o Dragon, e o Ace é filho do Rei dos Piratas, e a marinha já pensou que o sangue do Rei dos Piratas tinha acabado, então ele queria matar o Ace exatamente por causa disso. E o Luffy, nós tínhamos ali a progressão dele crescer no mundo da pirataria. Ele já vinha causando muita bagunça ali pro governo mundial e pra marinha, e se ele continuasse crescendo, ele iria causar muito mais, como a gente está vendo atualmente. Então era por isso que ele estava atrás do Luffy e do Ace. Não porque eles eram fortes naquele momento, mas por quão fortes eles poderiam se tornar no futuro e pelo perigo que eles poderiam representar para a marinha e para o governo mundial. Henrique Bastos perguntou: Oi Lucas, eu tenho uma pergunta. Já que o mundo dos espelhos está conectado com a fruta da Brulé, o que aconteceria com o mundo dos espelhos se o Barba Negra apagasse os poderes dela? Manda salve, adoro seus vídeos. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu tendo a pensar que o mundo dos espelhos existe a parte do usuário. E quando ele come essa Akuma no Mi, ele só ganha o direito de adentrar dentro desse mundo. E por que eu penso isso? Eu penso isso porque o mundo dos espelhos não é formado por espelhos que a Brulé criou. Na verdade, ele é formado por espelhos que já existem em uma determinada área. E no caso é o arquipélago da Big Mom, o arquipélago de Totoland. Ela consegue adentrar nesse reino com a sua Akuma no Mi e ela tem acesso a todos os espelhos que existem à sua volta. E por isso que eu acredito que esse reino já exista mesmo que o usuário morra, ou mesmo que ele perca os seus poderes. E aí a outra pessoa só vai conseguir adentrar dentro dele quando ela comer essa Akuma no Mi. É mais ou menos assim que eu penso e eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E Tati perguntou: Fala Lucas, o Yamato mostrou sua forma agora no mangá. Você acha que a recompensa dele daria em torno de 3 bilhões de berries ou 2 bilhões e 700 milhões? Como ele é filho de um Yonkou, eu acredito que seja perto dele, como ele é tão perigoso. Mas não sei se a marinha pode saber a sua periculosidade e pode botar perto ali da recompensa do King. Mas e aí, o que você acha? Eu acredito que a recompensa atual do Yamato vai surpreender todo mundo quando ela for revelada. Se a gente for pegar ali que há 20 anos atrás ele tinha 8 anos e estava ali na execução do Oden, e após isso ele quis pegar ali toda a determinação do Oden e cumprir o seu sonho, e depois de passar 20 anos ele não saiu do país de Wano, a gente tem que o governo mundial e a marinha não sabem nem que ele existe. Pode até saber, mas não deram uma recompensa para ele porque ele ainda não saiu do país de Wano. A gente pode pegar esse paralelo do Yamato com o Oden, porque a gente sabia que no passado o Oden era um monstro, mas era um monstro não reconhecido no mundo de One Piece. Ele ficava ali no país de Wano recluso e não conseguia sair. Ele só foi realmente ganhar uma recompensa depois que ele saiu pro mar com os piratas do Barba Branca, e até hoje a gente não sabe qual é a sua recompensa. Da mesma forma, eu acredito que seja com o Yamato. Há 20 anos atrás, com 8 anos, ele não conseguiu sair do país de Wano e ficou preso lá até agora, e agora ele tem 28 anos. E eu acredito que por ele não ter saído do país de Wano, ele não tenha recompensa nenhuma. A sua recompensa tem um total de 0 berries, e aí ele só vai ganhar uma recompensa depois do arco de Wano com a queda do Kaido e possivelmente da Big Mom. E aí a gente pode pensar que a recompensa dele vai em torno de 1 bilhão a 2 bilhões de berries, porque a gente tem ali que foi revelado a recompensa do Marco, e a recompensa do Marco é só de 1 bilhão e 300 milhões, nada perto da recompensa do Barba Branca, que era de 5 milhões, a segunda maior recompensa do mundo de One Piece. Então a recompensa do Yamato não vai ser nem perto da recompensa do Kaido, e ainda mais se ele entrar pro bando dos Chapéus de Palha, a recompensa dele vai ter que ser menor que a recompensa do Luffy. Sumire Okamura perguntou: as chances de outros usuários de Haki do Rei que apareceram até agora desenvolver o recobrimento com Haki do Rei nos seus ataques, sem contar os Yonkous e o Luffy. Vai depender de como Oda vai trabalhar esses personagens ainda no mundo de One Piece. A gente tem ali que o Doflamingo tem Haki do Rei, mas ele tá preso em Impel Down. Será que depois que ele fugir, ou se ele fugir, o Oda vai dar mais destaque pra ele? Se der, provavelmente ele também vai aprender.
Aí nós também temos a Boa Hancock, o Katakuri, o Kid e o Zoro, que foi comprovado ali pelo anime que ele realmente tem Haki do Rei. Será que o anime realmente pode comprovar que uma pessoa tem Haki do Rei ou que tem um poder que ainda não foi revelado nem no mangá? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Desses 4 eu acredito que o Zorão vai aprender porque tá na guerra de Wano e vai ter que lutar contra os Yonkous, ou talvez vai ter que lutar contra os Yonkous, pode ser que ele lute só contra o King. Nós temos ali o Kid que tá ali no trio com Luffy e Law, pode ser que ele aprenda também pra utilizar contra os Yonkous, e sobra Boa Hancock e Katakuri. Dependendo do destaque que o Oda vai querer dar para esses dois personagens, pode ser que eles aprendam sim e vão utilizar mais pra frente na obra. Rei Anime perguntou: você acha que a tripulação do Luffy agora com Jinbei e o Yamato chega no nível da tripulação do Shanks, Barba Branca ou até mesmo do Roger? Cara, sem contar com a tripulação do Shanks, a gente tem ali que a do Barba Branca e a do Roger são muito numerosas. Tem inúmeros personagens ou muitos companheiros que não são tão fortes, além ali dos principais. A gente também pode pensar que a força deles está ali nos 5 ou 6 membros principais, que são os Yonkous e os comandantes mais próximos deles. Se a gente comparar com os Mugiwaras e excluir o resto do bando dos Yonkous que não são tão fortes, a gente tem que os Mugiwaras estão perto de superar esses bandos dos Yonkous, ou esses bandos piratas. A única coisa que eu acho que falta é o Luffy chegar a nível Yonkou, porque mesmo que ele derrote o Kaido, eu acho que ele ainda não vai ter o nível de um Yonkou, até porque eu acho que ele não vai lutar sozinho, isso pegando referência só ao anime para não dar spoiler do mangá. Então quando o Luffy derrota o inimigo, ele ainda não é tão forte quanto ele só vai adquirir aquele nível muito tempo depois. Foi assim contra o Katakuri, o Luffy ainda não era tão forte quanto ele depois que conseguiu vencer, mas o Luffy agora de Wano já ultrapassou o Katakuri e já tá indo mais pra cima. Então eu acredito que só falta o Luffy chegar a nível Yonkou, porque os seus comandantes eu acredito que bata de frente com os outros comandantes, bata de frente com os comandantes do Barba Branca e até do Roger, mas eu não tô dizendo que eles conseguiriam vencer, eu tô dizendo que eles bateriam de frente. Agora comparando com o bando do Shanks, que é dito o bando mais equilibrado, e aí a gente pode levar em conta tanto recompensa quanto força, falta muito para todos os Mugiwaras conseguirem vencê-los, porque a gente vê ali uma batalha que pode ser igualada de 1 contra 1, então falta muito para os Mugiwaras conseguirem passar eles também. Tim perguntou: Lucas, você acha que o Zoro do mangá está perto do nível do poder do Oden? Cara, eu acho que ele tá perto, mas ainda não passou. Ele vai ter que dar uma caminhadinha pra conseguir passar o Oden. Até porque se a gente for pegar o flashback do Oden, a gente vai ver que quando ele chegou no país de Wano, ele quis enxotar ali o Kaido e o Orochi. Só que ele acabou fazendo um acordo com os dois e que em 5 anos eles sairiam do país. E durante esses 5 anos eu acredito que ele não treinou ou o Oda não mostrou isso. Ele só ficou dançando ali de capital em cidade. Então eu acho que ele não treinou. Quando ele percebeu ali que não tiraria os dois do país de Wano, ele foi para a base da força. E mesmo há 5 anos sem treinar, ele facilmente fez a cicatriz em forma de X no Kaido, e isso no mangá também ele mataria o Kaido antes do Kaido se levantar, mas ele foi enganado e não conseguiu fazer isso. Eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças do mangá e anime nessa luta, e se você ainda não assistiu vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Mas o Oden mataria o Kaido sim, e isso no mangá. Agora, levando em consideração todos os feitos do Zoro no mangá, sem dar muitos spoilers e falando por alto, o Zoro chegou ali no nível de poder do Oden cortando o Kaido. Ele não passou disso. O Oden mataria o Kaido e o Zoro não chegou perto desse nível ainda, e ele tem que correr um pouco pra chegar lá. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Mandem as suas perguntas lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Aproveita pra me seguir lá no Instagram também e pode até repetir a pergunta nos dois locais que a chance dela aparecer é maior. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive aquele de todas as derrotas e todas as vitórias do Luffy, e eu recomendo que vocês assistam, porque eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!